Promotoria da Infância e da Juventude lançou a campanha pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes aqui em Rondônia. A gente vai acompanhar como foi o lançamento, os casos que têm acontecido aqui em Rondônia e o trabalho preventivo que deve ser adotado. A proposta da ação alusiva ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é mobilizar a rede para a implementação de ações destinadas ao combate à violência sexual contra menores na comarca de Porto Velho. E ainda sensibilizar a população com relação à proteção e à denúncia. Esse dia traz consigo uma responsabilidade de toda a sociedade e muito de perto com as instituições que atuam na área de violações de direitos em face de crianças e adolescentes, no sentido de trabalhar o tema de forma que tenha mais alcance entre familiares, entre instituições que trabalham com crianças, entre profissionais, no sentido de difundir um compromisso com a efetiva proteção de crianças e adolescentes. A promotora de justiça realizou uma palestra no evento com o tema Conhecimento e Informação, mais proteção. O que nós estamos propondo é que trabalhemos efetivamente com a prevenção. Porque a ideia de cuidar de vítimas, ela tomou conta das atividades de todas as instituições, seja a polícia, seja a rede de proteção, aí nós estamos falando de conselho tutelar, serviços de saúde, educação. Todos esses profissionais, de uns anos para cá, eles se viram quase que engolidos com a obrigação de lidar com vítimas. Quando eu posso ouvir o que é uma revelação espontânea, o que é uma escuta especializada, o que é um depoimento especial, mas o que eu coloco é o seguinte: nós não teríamos que estar agindo muito antes disso, nós não teríamos que estar presente no momento muito anterior. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil a cada 24 horas. Rondônia está em segundo lugar no ranking e em 66% dos casos as vítimas são meninas entre 10 e 14 anos. O Ministério Público esse ano, começando hoje do dia 22 indo até o dia 18, que é o Dia Nacional de Combate aos Crimes Sexuais contra a Criança, começasse uma divulgação de campanha em todas as formas, tanto nas audiovisuais como pessoalmente, em cada um dos distritos e comarcas de Porto Velho, para que essa criança reconheça. E a simbologia que nós utilizamos aqui é a do toque, o toque do sim e o toque do não. Aquele toque em especial que é praticado e vem seguido de um pedido de silêncio, precisa ser identificado pela criança como um toque que afronta a sua dignidade, que afronta o seu corpo. Aquele toque que lhe causa dor, que lhe causa dores de barriga, enxaqueca, que lhe dá ânsias, que muda o seu comportamento, tira a sua vontade de alimentar, precisa ser observado e por ela comunicado. Diante de qualquer tentativa ou violação de direitos, acione os canais de denúncia 100, 190, 197, 127 ou a ouvidoria do Ministério Público de Rondônia, pelo e-mail ouvidoria.mpro.mp.br. Combate a crime contra crianças e adolescentes também, ainda mais pela brutalidade e gravidade desse tipo de delito, que atinge a parte da população mais vulnerável e mais fragilizada da sociedade. A gente luta muito contra, às vezes, a desinformação. É um tipo de crime que é praticado na intimidade, abusando desse ambiente de intimidade, muitas vezes familiar, e às vezes, por incrível que pareça, de forma surpreendente, algumas pessoas agem até com uma certa naturalidade. Algumas crianças, como são muito pequenas, elas às vezes demoram a perceber que estão sendo vítimas de crime, de que aquilo que estão fazendo com ela é algo totalmente errado e totalmente proibido. Então, combater o crime é combater também a desinformação, e medidas de prevenção são essenciais para que a gente possa ter resultados mais efetivos. Obrigado, doutor Alexandre, e também o Ministério Público por essa iniciativa. Vítima de violência sexual. Esse mapa traz Rondônia como o segundo estado no país com maior índice. Nós passamos de 60% dos casos que acontecem no Brasil. É alarmante e a maioria dos casos ocorre dentro de casa. É um parente próximo, um amigo, um vizinho.
E os toques, como foi comentado durante essa palestra apresentada pelo MP, com a participação de autoridades de vários segmentos, entre elas instituições e órgãos públicos que lidam diretamente com a prevenção e educação para evitar esse tipo de crime bárbaro que nós temos no nosso estado e essencialmente no país, mais de 350 casos por dia, nos desperta um alerta ainda maior. De que forma o seu filho ou a criança que está sob seu domínio tem sido tocada por um parente ou um amigo dentro de casa, ou na escola, ou na rua, no convívio social? Verifique a situação psicológica de cada criança para evitar que ela seja uma vítima dessa violência. É estarrecedor quando a gente tem um dado que Rondônia aparece como figurante no segundo lugar do país. O ranking é ruim. E a maioria dos casos, você pode fazer os anais nas ocorrências policiais, é de dentro de casa. Padrasto, pai, primo, irmão ou vizinho. Verifique a situação social que seu filho está vivendo, independente da idade, criança ou adolescente. O importante é a gente tirar a Rondônia desse cenário horrível, colocando nosso estado como um dos estados com o maior índice da violência dentro de casa, que é a violência doméstica contra a criança e adolescente. Ontem comentávamos sobre a violência dentro de casa quando se trata de feminicídio. E não para. É um caso que a gente vai trazer daqui a pouco, aqui no RU, da polícia combatendo ações como essa. São casais que foram mortos por ações criminosas, denominado feminicídio, mulheres que são mortas pelo marido e o companheiro, daquele que programava durante a vida inteira e que amava pelo resto da vida. É importante a gente tomar os cuidados necessários dentro de casa. Num caso como esse, a separação e as medidas de segurança, que é a medida protetiva, com eficácia.